Vladimir Putin convidou Volodymyr Zelensky para uma reunião em Moscou. O líder russo promete fornecer segurança para esse encontro. Vamos falar com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, já em tela aqui com a gente. Américo, bom dia para você. Quais são as chances de Volodymyr Zelensky aceitar um encontro com Vladimir Putin em Moscou, Américo? Zero chances, Carol. Isso não vai acontecer. Antes de mais nada, um bom dia a você e a todo mundo que nos acompanha. Eu falando aqui de um dia maravilhoso em Londres, ensolarado, com 19 graus, perfeito. Espero que aí em São Paulo, Brasília, outras grandes cidades do Brasil, também seja uma ótima sexta-feira. Por que eu digo, Carol, que hoje não vai acontecer essa reunião entre o Vladimir Putin e o Volodymyr Zelensky em Moscou? Porque isso é uma claríssima provocação do presidente russo. Convocar o seu inimigo de guerra para visitar o seu país, a sua capital, para negociar algum tipo de acordo diplomático que possa levar ao final da guerra, equivale a fazer uma provocação e exigir uma rendição da Ucrânia. É isso que o Vladimir Putin propõe quando ele faz esse convite que não passa, como eu disse, de uma provocação. Existem muitos outros lugares no mundo que se ofereceram, inclusive, para receber uma reunião de cúpula como essa. Nós temos países neutros, como a Suíça, o Vaticano, por exemplo, que se ofereceu para isso. Temos países que já ajudaram nas negociações, como, por exemplo, a Turquia, que já foi sede de reuniões ministeriais. Não existe a menor necessidade dessas reuniões acontecerem nas capitais dos dois países em guerra. E o presidente Vladimir Putin sabe perfeitamente disso. Essa é basicamente uma provocação. E hoje de manhã, Carol, eu estava ouvindo uma entrevista que o porta-voz do Putin, o Dmitry Peskov, deu para a BBC aqui de Londres sobre isso, e ele disse simplesmente o seguinte: essa é a proposta do Putin. Ele foi questionado, mas por que não fazer essa reunião então, se ele está aceitando falar com o Zelensky numa capital neutra? E a resposta simplesmente foi essa: essa é a condição do presidente Putin. Esse mesmo Putin, inclusive, Carol, deu uma declaração hoje em Vladivostok, lá no extremo leste da Rússia, voltando daquela viagem que ele fez à China essa semana para aquela grande parada militar, dizendo que se algum país ocidental, como o Reino Unido, a Alemanha, a França ou qualquer outro membro da OTAN, inclusive, colocar soldados no território ucraniano, eles vão ser alvos legítimos para ataques das tropas russas. Por que ele fez essa observação? Porque ontem o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que 26 países, em sua maioria países da União Europeia e membros da OTAN, estavam dispostos a enviar soldados, equipamentos e ajuda para os ucranianos na ocasião de um eventual acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. O Emmanuel Macron diz que a Europa está disposta a dar as garantias de segurança necessárias para a Ucrânia, mas o presidente russo diz que simplesmente não aceita a presença dessas tropas, especialmente tropas da OTAN, no território ucraniano. E ele fez a seguinte observação: foi exatamente esse tipo de movimento que deu início à guerra, quando a Ucrânia começou a namorar a OTAN, começou a dar sinais de que gostaria de entrar na organização militar ocidental, uma coisa que a Rússia não aceita, é contra os interesses nacionais da Rússia. Então, o Putin foi muito claro: podem discutir qualquer tipo de segurança, de garantias para a Ucrânia. Soldados da OTAN não serão aceitos pela Rússia, poderão ser atacados. Esse é um cenário que ninguém quer. Isso abriria uma guerra aberta, obviamente, entre a Rússia e a OTAN, que é algo que tem sido evitado desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Então, como a gente vê, Carol, só para dar um sumário aqui disso tudo, fazer uma rápida observação, a Rússia dá mais uma prova de que não tem o menor interesse neste momento em fazer qualquer tipo de negociação diplomática pelo fim da guerra. Carol. E por mais que as conversas aconteçam, né, Américo? A gente ontem teve aquele telefonema de Donald Trump a Volodymyr Zelensky, que também estava com líderes europeus, mas também sem qualquer tipo de avanço. O que a gente sabe dessa conversa? O que a gente teve de saldo depois dessa ligação?
Pois é, Carol, ontem aconteceram dois movimentos importantes do lado dos aliados da Ucrânia. Em primeiro lugar, o Volodymyr Zelensky esteve em Paris, participou junto do Emmanuel Macron de uma reunião com vários líderes europeus e de outros países que foram os líderes que justamente fizeram essa oferta de enviar soldados para a Ucrânia e mais equipamentos militares. Na sequência dessa reunião, eles tiveram um pequeno grupo desses líderes e o Zelensky conversaram com o Trump através de uma videoconferência. O principal objetivo deles era manter os Estados Unidos alinhados com a Europa e com a Ucrânia, continuar nesse esforço de ajudar os ucranianos contra a guerra. O grande temor dos europeus é que o Trump desista de qualquer iniciativa, abra as mãos ali, lave as mãos e não se envolva mais na tentativa de resolução da guerra. Isso é tudo que os europeus não querem. Eles querem o apoio dos americanos e, se possível, com mais pressão sobre a Rússia para forçar o Vladimir Putin a vir à mesa de negociação. No entanto, essa reunião não deu em praticamente nada, como você falou, Carol. O Donald Trump disse que vai voltar a conversar com o presidente Putin, disse que vai colocar mais pressão para tentar resolver a guerra, mas ele não foi nada específico. Ele não disse ali o que ele de fato faria. Ele chegou a falar sobre a possibilidade de aumentar a pressão sobre países que compram petróleo e gás da Rússia, mas a própria União Europeia continua comprando gás da Rússia. Então, no curtíssimo prazo, nós não vamos ter uma resolução com isso e os Estados Unidos não parecem dispostos a colocar mais pressão direta sobre o Kremlin para forçar essa negociação. Então nós tivemos um movimento diplomático importante para manter essa coalizão dos aliados da Ucrânia unidos, ou pelo menos próximos, mas sem nenhum avanço concreto, infelizmente.